Conversas IGEA, um espaço onde profissionais de saúde têm conversas para lá do óbvio. Aqui, a saúde sente-se e a ciência entende-se. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a Andreia, enfermeira com anos de experiência em oncologia, coach em saúde e também professora de yoga. E eu sou a Diana. Sou médica doutorada e certificada em medicina de estilo de vida e stress traumático. Sou também professora de yoga. Episódio 12. O que nasceu depois do que partiu. A história por detrás da IGEA na voz das duas. Olá, bem-vindos ao nosso último episódio da primeira temporada. Estamos aqui novamente as duas, como no episódio anterior, estamos juntas e aproveitámos para gravar também este episódio que marca o fim destes... É o 12º episódio? 12º episódio, é verdade. E por isso, é também, para além de estarmos num ambiente diferente, vai ser um episódio diferente do habitual, certo? Sim. Então, neste episódio nós vamos entrar mais nas nossas... no nosso trajeto pessoal, no fundo, não é? Naquilo que nos fez também juntar-nos e porque acreditamos genuinamente que também partilhar as nossas histórias pode ser uma maneira de vocês verem o outro lado dos profissionais de saúde, também os desafios com que nós nos deparamos e no fundo somos pessoas iguais às outras, não é? Sim. E temos os mesmos desafios e também pode ser que alguém se reveja naquilo que nós estamos na trajetória que estamos a construir. Sim, sim, e também porque aquilo que nós temos vindo a falar nestes últimos episódios, todos os pilares que nós falamos, que vão para além dos pilares habituais do estilo de vida, estão também muito relacionados com este que foi o nosso percurso, tanto em termos daquilo que fomos aprendendo profissionalmente, daquilo que estudámos, mas também do nosso trajeto pessoal. E por isso achámos que era importante também partilhar um bocadinho disso com vocês que nos têm acompanhado, até para perceberem como é que a IGEA surgiu, Nasceu. como é que chegou aqui. Nós já fomos dizendo aqui e ali, mas acho que é importante também perceberem que chegámos aqui depois de um longo trajeto que não foi sempre a direito. Não, teve muitos altos e baixos. Sim, muitos solavancos e é isso que nós queremos também partilhar com vocês. É isso. Então começamos, não é? Andreia, se calhar começamos com talvez aquilo que foi o marco na nossa vida, que foi as duas termos doença oncológica a certa altura. Como é que a doença oncológica de alguma maneira mudou a tua vida e a tua trajetória profissional? Sim, eu como enfermeira comecei por trabalhar no IPO, depois mudei de hospital, trabalhei muitos anos em cuidados intensivos, mas sempre dentro de um contexto hospitalar. O diagnóstico, quando surgiu, eu já não estava a trabalhar no contexto em que estava, porque tinha-me despedido, porque sentia-me muito cansada, perdida, sem propósito. Nós falámos no episódio anterior, estava numa fase de realinhamento, tinha acabado de ter o terceiro filho, sentia que não conseguia estar para os meus filhos como eu queria, estando a trabalhar da forma que trabalhava e, portanto, estava ainda de licença de maternidade, mas desempregada, assumida, com o projeto de ficar 2 anos a cuidar dos filhos. Portanto, fazer aquilo que não consegui fazer com os mais velhos. Eles têm o mais novo, tem uma diferença grande para os mais velhos, e os mais velhos cresceram comigo a fazer turnos, a trabalhar em épocas festivas e a não conseguir estar em muitos pequenos acontecimentos da vida deles, e agora era quase como dar-me uma última oportunidade de fazer as coisas como eu queria. Portanto, estava numa fase espetacular de licença de maternidade, depois de muitos anos, verdade, de trabalho por turnos, muito stress, para chegar a todo lado, estar com os miúdos, nós estamos em contexto, estamos em Lisboa sem apoio de retaguarda, portanto um exercício durante muitos anos muito grande. E quando eu tive o diagnóstico, portanto não estava a trabalhar, mas uma certeza que eu tive foi: eu não consigo voltar a trabalhar dentro de um hospital.
E portanto isso foi logo uma das coisas que no início ficou muito claro para mim, não, sem saber o que é que ia fazer, até ponderei sair da área da Da saúde saúde. mesmo e Sim. fazer outra coisa qualquer, que eu gosto de muita coisa, não tenho dificuldade, mas ponderei seriamente sair da área da saúde porque sentia-me completamente incapaz de cuidar do outro e que já não teria capacidade para cuidar da forma que eu acredito que se deve cuidar, que é por inteiro. E não estando por inteiro, para mim não fazia sentido voltar a estar. E, portanto, marcou esse ponto de já não há um voltar para aquilo que era a minha vida antes. Pois, e talvez seja. Eu acho que há muita gente, muitas de vocês também se podem rever nisto, não é? De ter o diagnóstico de doença oncológica ou ter um diagnóstico crónico, Sim. uma situação de vida inesperada, nem precisa de ser um diagnóstico, e de repente percebermos que a vida que tínhamos antes já não nos serve de alguma maneira. E no meu caso foi muito semelhante. Eu sou médica, comecei a fazer o internato de Oncologia Médica, fiz 3 anos do internato de Oncologia Médica no IPO de Lisboa, e depois conjugou-se ali uma série de fatores, de coisas na minha vida, começaram a correr umas bem e outras mal, mas basicamente aquilo que eu percebi foi que acho que tinha uma visão muito romantizada daquilo que era a oncologia, porque vinha muito com esta noção de que ia ser uma abordagem à mulher inteira, e isto já foi há mais de 10 anos atrás, não é? Portanto, as coisas não são exatamente como são hoje, e ainda temos muito caminho para andar. Então, para mim foi, eu sentia-me muito deslocada, porque tinha esta parte talvez da medicina mais humanizada, como tu referiste também, dentro de mim, mas que sentia que não tinha espaço para sair em contexto hospitalar. E depois, com a carga e as horas de trabalho, cheguei a fazer turnos de 36 horas, que era uma coisa assim maluca. O cansaço acumulado, eu também cheguei a uma altura em que percebi que aquilo não era o meu caminho e que tinha que encontrar um caminho diferente para mim. Na altura eu estava apaixonei-me pela área dos cuidados paliativos e dos cuidados de fim de vida, porque era uma área muito holística, não é? Mais humanizada. Sim. Exatamente. E então acabei por enverdar muito por essa área, fiz o mestrado e depois acabei por me candidatar a um doutoramento enquanto ainda estava a trabalhar no IPO. E foi assim que consegui bolsa de doutoramento e fui para a Austrália fazer um doutoramento em cuidados paliativos, interrompi o internato, e foi na altura também que conheci o meu marido, portanto conjugou-se tudo e fomos os dois viver para a Austrália, e estive lá durante muitos anos, acabei o doutoramento, trabalhei como investigadora e voltei em 2023, que foi quando ainda tive uns meses cá em Portugal a orientar-me, sem saber muito bem o que queria fazer. Entretanto, no meio disto, em 2020, ainda eu estava na Austrália, tive o diagnóstico de doença oncológica, tive o diagnóstico de linfoma, e também foi um diagnóstico que me acordou muito para esta coisa de sentir que não encaixava nem na clínica como ela estava desenhada, nem, para dizer a verdade, na investigação, porque era também muito fechada, não é? E tinha umas linhas orientadoras muito fortes, e sem saber muito bem onde é que me encaixava. E depois do diagnóstico comecei-me a interessar, acho que já me interessava antes, mas comecei a expandir os meus interesses. Tive muito tempo durante o diagnóstico e o tratamento também para ler outras coisas que não tinham nada a ver com saúde, mas que depois acabaram por se interligar de alguma maneira. E foi aí que me interessei mais pelas áreas do estilo de vida, pelas áreas da parte da saúde mental, da saúde emocional, a saúde espiritual, como é que conseguimos dar resposta à pessoa inteira, e acho que tanto uma como outra fomos experimentando também várias modalidades na pele, não é? Enquanto tivemos doentes e depois da doença, certo? Sim, eu acho que isso estavas a falar, e também aconteceu comigo, que foi a busca primeiro foi para mim. Claro. É? Como é que eu posso, porque também acredito muito nessa abordagem integral, e então fui procurar e estudar e ler o que é que havia que me pudesse ajudar a mim. Pronto, e foi assim que,
algumas alterações na alimentação, que o exercício físico passou a fazer parte do meu dia-a-dia, os hobbies, que também abri espaço para aquilo que eu gostava de fazer. Nessa altura aprendi a costurar e era assim o meu hobby preferido no momento. Trabalhar também a parte da espiritualidade, descobrir o yoga, que eu já tinha tido um contacto muitos anos antes e que acho que quando estava a acabar o curso e não tinha identificado, dar-lhe uma nova oportunidade e perceber que tudo fazia sentido. E, portanto, foi também uma fase de redescoberta para quando cheguei ao fim dos tratamentos, sentir que tinha adquirido muito conhecimento para mim, mas sentia-me muito confusa e muito sem capacidade de fazer nada com aquilo. Sim. Pronto. E precisei, não sei se tu sentiste isso, mas eu na altura precisei de parar mesmo tudo. Sim. E de ter um tempo para integrar tudo aquilo que tinha acontecido. E eu percebo muitas vezes muito bem quando vêm ter comigo e dizem que agora já acabou tudo e eu sinto-me pior. Eu senti precisamente isso. A fase mais difícil foi assim que acabei os tratamentos, aquele primeiro ano. Sim. E foi um ano de muita integração, redescoberta, de precisar de estar sozinha, de ter ido pela primeira vez viajar sozinha, fui até à Índia, mas tudo isso fazia parte deste processo de eu precisar de estar comigo e de integrar aquilo que tinha vivido, aquilo que tinha, os conhecimentos que tinha adquirido e o que é que eu ia fazer com tudo isto a partir de agora. Sim, olha, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque temos tantas mulheres que nos dizem isso, que chegam ao fim do tratamento e se sentem mais perdidas. E de facto isso aconteceu comigo também. Eu na verdade passei os tratamentos que foram bastante intensivos muito bem, talvez não tanto do ponto de vista físico, mas mentalmente, emocionalmente, com força. E depois cheguei ao final e também senti que e agora o que é que eu faço com isto tudo? Quem sou eu? Para onde é que me viro? Não posso voltar àquilo que era, mas também não sei o que é que sou agora. E então foi um tempo de redescoberta. Eu fiz um curso, uma certificação em medicina de estilo de vida na altura. Fiz na altura o curso de yoga em contexto oncológico, que também era na altura para mim, mas depois acabou por servir as pessoas também, e foi um tempo de muita redescoberta. Mas isto, só para pôr em contexto, Andreia, isto durou-te mais ou menos quanto tempo, este tempo de pausa? Depois do tratamento, depois do foi tratamento. mais ou menos um ano. Pronto, exato. Porque para mim foi um ano e meio. Sim. Também. E também acho que é importante, porque eu acho que as pessoas às vezes... Sim, acham que tem que ser tudo muito rápido e tem que dar resposta. Exatamente. Sim. E eu acho que antes dos 2 anos, na verdade, não me sentia completamente pronta para fazer seja o que seja, não é? Sim. Porque estava a tentar integrar estas peças todas. Sim. E depois, a certa altura, acho que as duas resolvemos começar a trabalhar outra vez. Sim, tem que ser, não é? Tem que ser, não é? Sim. De uma maneira que para nós, na altura, estava muito mais alinhada com aquilo que nós tínhamos integrado durante aquela altura. Como é que foi para ti essa transição para o trabalho? Olha, eu acabei por começar muito sozinha, porque, tal como tu, também eu fiz a certificação em coaching em saúde e percebi que fazia todo o sentido adaptar aquilo que tinha aprendido à oncologia. Sim. E tentei fazer esse caminho. Comecei a procurar o que é que já existia. Em Portugal não existia nada, lá fora havia uma outra coisa a começar e, portanto, foi quase que partir pedra sozinha. O que teve coisas boas, porque ia ao meu ritmo, mas também tinha coisas más, que era sentir que estava a remar sozinha para algum lado. Pronto, e foi nessa fase que eu depois também fui conhecendo outras pessoas que pensavam como eu. Uma delas, a primeira pessoa que me surgiu neste caminho, foi a Patrícia Martins, que já estava com Mindfulness em oncologia e que nos identificámos muito na forma de trabalhar. E pronto, e foi assim que surgiu. Eu quis lançar um programa que não existia em Portugal, que é o Renascer. No fundo era coaching em saúde aplicado à oncologia. E fui fazendo os retiros, que também era algo que não havia com a Patrícia, os retiros para pessoas com doença oncológica e sobreviventes, e depois
vais conhecendo outras pessoas quando começas, afinal não estás sozinha. Existem Claro. outras pessoas sozinhas noutros sítios Claro. a tentar fazer o mesmo, e acho que acabou por ir-se criando uma comunidade em que, afinal, muitas pessoas acreditavam que o estilo de vida em oncologia fazia sentido e que esta abordagem integral é essencial durante o tratamento, mas também muito importante na sobrevivência, que é uma fase. Nessa altura, quando eu comecei este trabalho, que não existia nada, hoje, felizmente, nós já começamos a ver, tanto em termos de associações e até os hospitais a terem já a trazerem o sobrevivente para novamente acolhê-lo e a dar esse seguimento para além da doença ativa. Mas no início foi assim um caminho um bocadinho sozinha, que teve coisas boas e más. Uma das coisas boas é que eu tive que aprender a fazer tudo. Sim. E mais alguma que coisa. hoje em dia nos dá muito jeito. Muito jeito. É a pessoa que quase só sabia ligar um computador, porque na enfermagem, estou na altura que eu trabalhava, não usávamos propriamente computador, a não ser para registros. E por isso obrigou-me a sair também da minha caixinha, a aprender muita coisa sozinha, que nunca pensei que conseguisse fazer depois dos 40. Exato. E depois de um Chemobrain, não é? Exato, que é sempre um desafio. Mas as coisas foram acontecendo e acho que isso também foram desafios muito, muito bons. E teve aquilo que tu também provavelmente sentiste, que é, ok, eu tenho muita vontade, tenho muitas ideias, mas não tenho a mesma capacidade física, por exemplo, não é? O aprender a respeitar os meus limites, o reconhecer que eu se calhar já não conseguia trabalhar 8 horas seguidas com o mesmo rendimento que tinha anteriormente, que tinha que ir respeitando também. E acho que esse é um dos grandes obstáculos de quem regressa ao trabalho, depois de ter vivido um acontecimento destes, regressa ao mesmo trabalho que tinha anteriormente, não podendo ajustar-se, porque no fundo eu até acho que somos umas privilegiadas, porque pusemos criar o nosso caminho ao nosso ritmo, mas é muito violento regressares para o sítio onde trabalhavas antes e as pessoas estão à espera que tu faças tudo igual, tu também tens essa expectativa em relação a ti e depois percebes que não vai dar. Claro. Por uma razão ou por outra não vai dar, ou que chegas, até dá, mas chegas ao fim do dia muito mais cansada do que antes. E eu acho que essa altura em que tu tens essa percepção, não é? Acho que há uma altura em que vives na ilusão, como estás a dizer que vou voltar, quando tu percebes não vai dar, eu acho que é quando começas a ter uma fratura dentro de ti também, não é? Que é, eu já sei que não encaixo aqui, mas estou obrigada a continuar aqui. E que nós sabemos que é o caso também de muitas pessoas, e reconhecendo aqui, como tu disseste, que nós fomos privilegiadas por podermos parar e pensar no caminho que queríamos seguir, mas podendo parar também acho que tivemos esse discernimento de pensar no nosso caminho. Sim, é isso, porque acho que muitas vezes há essa dificuldade que é, quando se acabam os tratamentos, nós queremos rapidamente voltar à nossa vida. E muitas vezes precipitamos. Claro. Se eu voltar ao trabalho, as coisas voltam todas ao normal. Sim. E nós vimos muitas vezes mulheres que voltam ao trabalho e depois, passados meia dúzia de meses, sentem que voltaram cedo demais, ou que já precisavam de parar e que põem em baixa mesmo, e que param muitas mesmo. põem em baixa. E às vezes nós prolongarmos um bocadinho este momento porque quem está de baixa porque está a fazer tratamentos oncológicos não está propriamente a curtir a vida, não é? Claro, não está propriamente a aproveitar nada. Sim. E nem há espaço para integrar nada, porque estamos muito focados no dia a dia, quase que etapa a etapa. Faltam 3 tratamentos, faltam 2, faltam 1. Pronto, e vamos nos movendo por isso. E depois, no fim, é preciso ali um espaço de reajuste e que muitas de integração. Vezes nós é que não nos damos essa oportunidade, porque achamos que continuar a fazer quer dizer que estamos vivos. Claro, eu acho que isto também é super importante, que é, eu acho que também na sociedade que nós temos, nós estamos treinadas para fazer muita coisa.
mas nunca há momentos de integração, que é uma Sim. coisa que nós também insistimos um bocadinho nas aulas de yoga, há pausas e momentos de integração, e esses momentos de integração eu acho que é onde a magia acontece, é onde nós realmente conseguimos usar aquilo que fomos aprendendo ao Sim. longo do tempo. Sim. Então estas pausas, estes momentos de integração acho que são assim super importantes, mas acho que ainda há muito a sensação enraizada em nós de que esses momentos de integração são uma perda de tempo. Eu já estou bem e não estou a fazer nada, não estou a produzir, alguma coisa está errada comigo. Mas acho que não é connosco que está errada, é com as expectativas sociais também. Sim. E aquilo que nos foram incutindo. Acho que é super, super importante. Enquanto tu estavas a criar coisas, eu ainda estava... eu tive a doença um bocadinho mais tarde que tu foi 2016, 17. E eu tive em 2020, portanto ainda estava ali muito perdida na altura em que tu estavas em criação, e depois, a certa altura, a minha história foi quando eu cheguei a Portugal, foi na altura em que me senti mais preparada para começar a fazer alguma coisa nesta área, nomeadamente na área da oncologia, uma abordagem mais integral, como tu falaste. O meu primeiro pensamento também foi o coaching, pensei, vou montar um programa de coaching, mas depois o caminho, os nossos caminhos acabaram por se cruzar num projeto onde nos encontramos as duas, certo? Sim, porque nós só nos conhecemos nessa altura. Nós só nos conhecemos em 2023. Sim. Parece que já nos conhecemos há 10 anos, ou 20, mas conhecemos-nos em 2023. Sim. Apesar de termos passado profissionalmente por um mesmo local de trabalho em momentos diferentes e conhecermos as mesmas pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Mas sim, juntámos-nos, conhecemos-nos num projeto e tivemos logo esta sensação de que já nos conhecíamos há muito tempo e que nos identificávamos muito uma com a outra. Tínhamos o yoga ali também como base, o coaching também, e toda esta visão mais integral. E pronto, foi assim ok, está aqui uma pessoa com quem eu me identifico, e durante 3 anos, sim, 2 anos e 2 tal, anos e tal, trabalhámos muito juntas em muitos projetos, tínhamos sempre muitas ideias a fervilhar, e aconteceu-nos uma coisa que é, não basta gostar do que fazemos, não é? É isso. Sim, esta talvez é a parte que nós ainda não falamos muito publicamente ou com a nossa comunidade. Nós de facto partilhámos um projeto, ou estávamos no mesmo projeto juntas, e a certa altura apercebemos que aquilo que estávamos a fazer, até estávamos a fazer coisas que gostávamos, sim. Que isso é uma coisa muito importante de dizer, ou seja, eram projetos idealizados por nós e criados de alguma forma muito alinhados connosco, mas sentimos que o ritmo e a forma de trabalhar podiam ter um impacto muito profundo em nós e na nossa saúde. E isto acho que foi um processo para nós também percebermos isso e depois fazermos os ajustes necessários, porque acho que é muito desafiante também tu pensares, então, mas agora finalmente estou a trabalhar naquilo que eu gosto e afundei aqui outra vez. Portanto, o que aconteceu foi que as duas tivemos um burnout. Eu arrastei as coisas um bocadinho mais. A Andreia acho que percebeu e parou. Eu tive aqui um momento, depois já vou falar a seguir também, mas esse primeiro momento de perceber que o ritmo era muito intenso, apesar de fazermos o que gostámos, eu acho que é muito desafiante, não achas? Sim, e lembras-te que durante alguns meses eu já sentia isso, a Diana já sentia, mas nem sequer falávamos. Não falávamos depois, mais tarde, disse, eu olhava para ti e via-te um ritmo. Exato. E eu pensava o mesmo. Ou seja, nós estávamos completamente empenhadas naquilo que estávamos a fazer, porque efetivamente era um projeto feito à nossa medida e daquilo que nós acreditávamos, mas não, o ritmo não era aquele que... Claro.
E quando nos apercebemos, nós estávamos a um ritmo muito idêntico daquele de onde tínhamos saído, não é? Sim. Em contextos diferentes, mas eu acabava por ser o mesmo. Acabava por dar por mim à noite com o computador, ao fim de semana. E sem-me aperceber, e não, nessa altura não era em esforço, efetivamente. Mas isso foi começando a pesar. Uhum. E a mim, pessoalmente, os primeiros sinais, e como nós falámos nestes episódios todos no sistema nervoso, Sim. começaram a vir muito para o corpo. Uhum. Pronto, pequenas coisas. Eu não havia, se calhar de 15 em 15 dias, estava doente com alguma coisa. Sim. Ou tinha febre, cheguei a ter também um problema na coluna lombar, que eu já tinha uma hérnia, mas há anos que não tinha nada, a ter que ficar deitada. Infecções urinárias, garganta inflamada. De 15 em 15 dias o meu corpo estava. Ainda não percebeste? Sim, exato, acorda. Sim, e isso obrigava-me a parar, e eu parar naquele momento com os compromissos todos que tinha fazia com que eu acumulasse ainda mais trabalho, ou que eu tivesse deitada na cama porque estava doente e estar com o computador em cima Claro. a responder e a trabalhar na mesma. E pronto, e foi depois ali uma série de acontecimentos que se juntaram e que me fizeram perceber que, ok, o problema sou eu não consigo trabalhar a este ritmo, eu gosto muito daquilo que faço, mas eu naquele momento já nem o trabalho que eu tinha começado sozinha era capaz de fazer, que eu Claro. fui abandonando aos poucos, e pronto, e chegou um momento que eu percebi que eu tenho que parar aquilo que estou a fazer e tudo o resto, e tenho mesmo que desligar. E uma coisa que na altura me custou muito, eu tinha uma comunidade criada Claro. com muitas mulheres que tinha acompanhado durante aqueles anos, nomeadamente nos programas de grupo que eu tinha feito, e que eu tive que ir deixando porque eu não conseguia estar a fazer o trabalho que estava a fazer e estar a segurá-las. Infelizmente, também fui perdendo pelo caminho algumas delas e que eu nunca abandonei até ao fim, mas que também exigiam muito de mim. E chegou uma altura que quando o meu telemóvel fazia plim-plim de mensagens do WhatsApp ou do Telegram, o meu corpo tremia todo. Sim. Eu já nem sequer queria abrir o telemóvel, eu queria distância do telemóvel porque eu já não conseguia estar nem para essas pessoas, nem para o outro trabalho que eu estava a fazer, nem para mim, nem para quem estava à minha volta, porque eu estava completamente insuportável porque convivia comigo fora do trabalho. E pronto, e foi o ter que assumir isto. Foi mais ou menos há um ano, foi no verão. Em julho eu decidi, não, o mês de agosto eu normalmente já ia de férias com a família, ok, eu vou parar o mês de agosto para ver como é que eu me sinto e depois retomo em setembro. No início de setembro ainda tentei voltei a ficar doente e percebi, não, vou ter mesmo que parar. Sim. E parar é parar tudo. E isto para os outros é muito difícil de compreender, não sei. Claro, e é uma decisão difícil, Sim. provavelmente para ti Sim. também, não é? Sim. Por isso mesmo que Sim. disseste, porque e eu tenho muita noção que essa primeira comunidade que tu construíste, apesar de tu ao longo do tempo teres afastado de alguma maneira para te dedicares a outro projeto, que ela é muito sólida e que as pessoas têm muito reconhecimento pelo trabalho que tu fizeste Sim. na altura e continuam a ter. Eu acho que isso é uma coisa, fala muito da qualidade do trabalho que tu fizeste e da solidez com que acompanhavas as pessoas. E pronto, e de facto às vezes temos que tomar decisões difíceis e foi isso que tu fizeste. Eu acho que, como a Andreia disse, nós as duas estávamos a sentir a mesma coisa, mas eu olhava sempre para a Andreia a pensar, ela está ótima, o problema aqui sou eu. Ela está ótima a produzir imenso, isto está incrível. O que é que se passa comigo? E isto também acho que é muito importante nós frisarmos que, de facto, quando nós estamos isoladas, aqui no caso, nós trabalhávamos juntas, mas não falávamos sobre estas questões muito, temos a sensação sempre que o problema é nosso, não é? Que somos nós que não estamos a conseguir corresponder, quando às vezes há pessoas na mesma situação a sentir exatamente o mesmo. Eu acho que isso,
o falar às vezes é uma coisa muito importante para percebermos que não estamos sozinhas, e é isso que nós também tentamos promover na área da oncologia, é que as pessoas falem umas Sim. com as outras e partilhem histórias. E agora tu. E agora eu. Pronto, e a mim o que aconteceu foi também esta realização de que eu não podia continuar no ritmo em que estava, porque fosse, quer eu sentisse que devia ou não dar mais, a verdade é que não dava, portanto não valia a pena estar a ir contra o meu corpo. Eu não tenho tanta manifestação de sintomas físicos, mas começo imediatamente a dormir mal, por exemplo, em níveis de stress constantes de base, sem saber o que é que se está a passar, muito mais irritável, e depois a família é que sofre com essa parte, no caso o meu marido é que sofre. Portanto, todas essas coisas também aconteceram. E depois, no fim deste de perceber que não podia, eu acho que um conflito interno, não sei se tu sentias isso também, Andréia, mas um conflito interno que eu tinha muito era como é que eu estou quase todos os dias a falar sobre estilo de vida e tenho este estilo de vida. Sim. Eu acho que era, e começou a fazer uma fratura interna muito óbvia, ou seja, para mim uma das coisas mais importantes, e eu sei que para ti também, é termos integridade naquilo que fazemos, ou seja, não é servir por servir, mas é servir a partir também do nosso exemplo, não é? Sim, vivermos aquilo que pregamos, digamos assim, aos outros, e isso talvez tenha sido a coisa mais importante, ou talvez o peso maior que eu tinha, que era, eu não posso estar a dizer uma coisa e a fazer outra na minha vida. E então, na altura, resolvemos abandonar o projeto, mudar de vida, não é? Ainda, talvez, tínhamos uma ideia, mas ainda com coisas muito mal definidas sobre o que íamos fazer. Tu estavas em paragem. Sim, eu com a noção clara que... Pronto, e isto dizer-vos também que neste processo nós tivemos ajuda médica. Sim, isso é muito importante. Acompanhamento É médico e da psicologia. E que foi essencial, porque Claro. eu posso dizer, quando decidi que parar, e nas primeiras consultas, eu dizia mesmo à psicóloga, eu nunca mais vou conseguir fazer aquilo que fazia, eu nunca mais vou conseguir apoiar pessoas, cuidar de pessoas como eu cuidava, porque eu sentia mesmo isso, sentia-me totalmente incapaz. E por isso eu sabia que ia ter que ter um processo de paragem e de afastamento de tudo, para depois perceber se ainda fazia sentido ou não. Mas eu cheguei mesmo e lembro de ter este pensamento: não, eu não quero contacto mais nenhum com a oncologia. Claro. Acabou um ciclo. E pronto, e precisei mesmo do tempo para chegar onde estou agora e para me mostrar novamente disponível e perceber isto é o que eu gosto. Sim. E estou preparada para voltar, mas foram meses de paragem. Sim, isso eu acho que é super importante dizermos sim, tivemos e temos acompanhamento ainda de profissionais de saúde mental e emocional. Beijinhos para as nossas psicólogas, que chegámos a brincar muito, a dizer que elas iam desistir de nós, mas não desistiram, continuam connosco. Então tem sido assim uma coisa, tem sido um processo de redescoberta também em processo de consulta e também em conjunto. A Andréia teve parada durante uns meses. Eu não fiz exatamente uma paragem, eu comecei a trabalhar num gabinete de consulta em Aveiro, que é o gabinete Andréia Brito. Beijinhos para a Andréia também, que sempre me senti muito acolhida e com uma forma de trabalhar sempre muito alinhada com a minha. O gabinete agora passou a ser Instituto de Saúde Psicossomático e fazem um trabalho incrível. E foi aí que eu continuei a dar consultas médicas também a tempo reduzido, só dava metade da semana, depois fazia outros projetos e fiquei assim um ano, talvez o ano que tu agora tiveste fora de cena e mais recentemente, aqui há uns 2, 3 meses atrás, eu comecei a perceber que mesmo um ritmo reduzido de consultas, mesmo aquilo que eu estava a fazer,
com a dedicação que eu tentava ter às pessoas, que estava a ser demais, que eu não estava com disposição, não é disposição, eu aqui vou usar mesmo a palavra exaustão emocional. Estava em exaustão emocional, não tinha disponibilidade emocional para servir as pessoas da maneira que eu acreditava que elas deviam ser servidas. E demorou-me algum tempo aqui também a gerir e ver o que fazer, porque a verdade é que qualquer decisão, sendo trabalhadoras independentes, isso tem um peso do ponto de vista financeiro também. E se calhar aqui, entretanto, durante este processo, nós já estávamos aqui a pensar na Ígia. Se calhar vamos pôr aqui a história da Ígia no entretanto, porque nós, no início deste ano, já andávamos a cozinhar a ideia, mas no início deste ano resolvemos dar um passo para formar a Ígia. Então... Sim, decidimos formar a Ígia. No início nós tínhamos falado a primeira vez sobre isto num evento de oncologia com outras colegas, e a ideia era ser o género de uma corporativa de mulheres que trabalhassem na área da saúde integral e com esta abordagem que nós acreditamos, não exclusivo da oncologia. E pronto, e tínhamos esta ideia, começámos por reunir, éramos mais profissionais, éramos 5. Depois percebemos, caímos na vida real, que se queríamos seguir em frente, de alguma forma tínhamos que constituir uma associação, uma empresa, e pronto. E quando começámos a tratar dessa parte mais burocrática e com os constrangimentos que havia, acabámos por ficar nós as duas a criarmos a empresa, as outras colegas a colaborarem, até porque nenhuma delas trabalha em exclusivo, tem outros trabalhos. Pronto. Não era a nossa situação, nós estávamos com disponibilidade total para montarmos este projeto e para fazermos isto acontecer ao nosso ritmo. Certo, sim. Pronto. E portanto acabámos por ficar as duas, criarmos a empresa, sermos sócias, porque havia alguns projetos que nós queríamos começar a implementar que legalmente obrigavam a que existisse também essa figura da empresa. Sim. E portanto esse passo tinha mesmo que ser dado. Sim. E depois, acho que durante este tempo também, fazer aqui um reconhecimento ao Carlos, ao meu marido, que nos ajudou aqui a alinhar ideias, que ele ajudou-nos aqui a alinhar aquilo que eram os valores principais para nós e alinhar a visão da Ígia antes de começarmos, não é? Eu acho que isso foi muito importante para nós termos bem claro o que eram os nossos limites também, não é? Sim. Eu acho que nós definimos à partida como é que queríamos trabalhar, quais eram os limites, por exemplo, trabalhar ao fim de semana, trabalhar trabalhar à noite, como é que era exatamente uma empresa alinhada connosco. Sim, e é isso que nós temos tentado também fazer e que nos tem feito tomar algumas decisões que há uns meses nós seríamos incapazes de tomar. Sim. Porque não saberíamos pôr os limites em relação a isso. E, portanto, devagarinho estamos a fazer as coisas acontecer como nós queremos. E este podcast também surgiu daí. A nossa ideia inicial era fazermos lives semanais ou 2 vezes por mês. Que até começámos a fazer algumas lives no YouTube. Sim. Que depois percebemos que teriam que ser, para chegar às pessoas, teriam que ser em horários que não eram aqueles que eram compatíveis connosco, porque fazer coisas à noite, e isso também foi uma aprendizagem, eu senti, a Diana também já falou nisso, que é um conflito total com a qualidade do nosso sono. E, portanto, nos dias em que nós íamos fazer isso, nós já sabíamos que íamos dormir pessimamente mal, para já não falar, no meu caso, que Lídia, com jantares com os miúdos, marido. E, portanto, lembrámos, vamos levar aquilo que nós queremos levar, a informação que nós queremos partilhar num outro formato, que é este, que nós podemos gravar, apesar de estar uma em mira, outra na Amadora, conseguimos gravar por Zoom e pronto, estes conseguimos nos juntar, mas
alinhadas com aquilo que nós acreditamos, respeitando os nossos limites, mas a fazer aquilo que queremos, que é levar este conhecimento a quem nos acompanha. Sim, e talvez, voltando aqui um bocadinho atrás, neste processo de criar a IGEA, de nos alinharmos cada vez mais, porque tem sido de facto um processo Sim. de ajuste e realinhamento também. Eu percebi que também tinha que parar as consultas, que precisava de recuperar do ponto de vista emocional para voltar a ter espaço para acolher as pessoas. E sei que algumas pessoas, aproveito para dizer isto também aqui, sei que algumas pessoas acharam estranho o facto de eu ter interrompido as consultas, mas continuar a trabalhar na IGEA, mas de facto a disponibilidade que nós precisamos no 1 para 1, em que são histórias que mexem connosco, não é? Nós somos profissionais, mas as histórias que vocês nos trazem, pelo menos eu sinto, e tu Sim. também acho que sentes, que nós envolvemos-nos, sentimos com as pessoas, tentamos fazer o melhor que conseguimos. É muito diferente de, por exemplo, estarmos a criar um evento, não é? Em que sabemos que a partir de uma certa altura, ou a partir das 6 da tarde acabou e as Sim. coisas estão bem delimitadas e claro, e também não exige do ponto de vista emocional o mesmo que existe uma consulta. E daí eu escolher nesta altura, também por uma questão financeira, ter um trabalho que não exige essa parte emocional tão forte. E eu acho que isto também é importante, porque eu sei que tu estás a dar consultas, mas também de uma forma muito Sim, eu entretanto reduzida. regressei mais ou menos há 2 meses, mas com limites também muito, muito definidos. Eu coloquei um limite de consultas semanais, que para a maior parte dos profissionais de saúde há de ser ridículo, mas Sim. é aquilo que eu neste momento consigo acolher. E mesmo o tipo de interação. Pronto, eu estava permanentemente ligada às pessoas. Eu não deixo de estar, mas e dou o meu contacto telefónico para as pessoas que acompanho para irmos falando por WhatsApp se houver alguma questão, mas eu neste momento já não me obrigo a responder se eu não perceber que não é urgente. Certo. Pronto. E já aconteceu, há pouco tempo, uma doente que acompanho teve uma reação ao tratamento. Era uma situação que necessitava de resposta, que eu lhe desse o encaminhamento no momento, e foi feito como é óbvio. Outra coisa são outro tipo de situações que nós percebemos que não são urgentes. Ok, são 10 da noite, eu não vou responder agora à mensagem, eu respondo amanhã quando eu acordar. E eu antes não, se fosse qualquer hora, o que fosse, eu respondia. Sim. Portanto, foi começar sim, mas com limites muito bem colocados para não chegar onde cheguei e continuar a fazer aquilo que eu gosto. Pois, é, exatamente, ou seja, mas acho que é importante também aqui desconstruir, Andreia, que uma das descobertas que nós temos vindo a fazer, ou pelo menos isso é muito forte no meu caso, é tentar aqui descobrir maneiras de ser médica, de ser Sim, enfermeira, sem ser sem no ser clássico. a forma clássica. Sim. E eu acho que isto também é muito importante para as pessoas, porque há pessoas que podem estar que podem ter profissões e só pensar numa maneira de Sim. as fazer. E eu acho que nós temos estado a tentar redescobrir o que é que significa ser médica, o que é que significa ser enfermeira para nós, que não encaixa exatamente no standard que nós estamos habituadas Sim. a ver. Então, acho que ainda estamos no Sim. processo. É um processo contínuo, mas que existe também aqui muita criatividade e muita desconstrução daquilo que nos ensinaram anteriormente, porque vêm muitas questões também. Será que eu ainda sou médica? Sim. Pronto. E estas questões são reais Sim. e passam-nos pela cabeça. Mas em relação àquilo que estamos a fazer agora, como é que nós nos sentimos, Andreia? Acho que nos sentimos muito contentes, muito felizes por conseguirmos, pelo menos para já, aquilo que sentimos é que temos a nossa empresa, que ainda não nos dá, não nos dá ordenado, não nos dá dor de cabeça, mas também não nos dá ordenado, mas chegaremos lá, mas sentimos que estamos a semear para construir aquilo que acreditamos.
e com os valores que nós queríamos, Sim. mesmo na relação com os outros. E estamos com alguns projetos em andamento, um deles é o Oncofem, porque aí já não é só oncologia, mas é muito também da oncologia, porque é Que a é, nossa é a área nossa área, a e nossa é experiência, onde claro. sempre nós nos mexemos e, portanto, vai ser inevitável que muitos dos projetos surjam aqui agarrados à oncologia, mas temos outros que estão nos bastidores a ir decorrendo, mas que ainda não podem ser cá para fora, mas que não têm nada a ver com oncologia. Mas um dos projetos que estamos a criar, que é o Oncofem, que é um congresso dedicado à oncologia no feminino, que surgiu muito por isto, pela nossa experiência, duas mulheres que tiveram doença oncológica, são sobreviventes oncológicas, mas são profissionais de saúde e que trabalharam na área da oncologia, por isso nós estivemos dos dois lados e há muita coisa que nós detectámos que não estava bem ou que gostávamos que tivesse sido de forma diferente. Portanto, fez-nos sentido criar este evento onde vamos trazer estas visões todas e que vai ter coisas muito diferentes do habitual dos congressos na área da saúde, Sim. mas que faz parte da nossa essência e que nós queremos mesmo, ultrapassando já a questão de os outros médicos e os outros enfermeiros não fazem, Sim. será que é boa ideia? Sim. Porque existe sustentação também em tudo aquilo que nós vamos trazer, não é? É só sair Claro. um bocadinho da caixa. Sim, é exatamente. Ou seja, eu acho que o nosso congresso vai ser muito baseado naquilo que são os pilares da IGIA, não é? Que Sim. são os 12 pilares. E, portanto, vamos ser aqui muito criativas com o congresso. As inscrições já estão abertas, por falar nisso. Sim. Portanto, se quiserem já se conseguem inscrever. E é isso, é tentar fazer um congresso que seja um encontro humanizado e que olhe para a mulher inteira, em vez de olharmos só para a doença, e sabemos que a tendência de abrir um bocadinho o leque já se verifica em outros contextos. Aqui acho que ainda vamos criar mais Sim. disrupção nessa parte, portanto. E é um congresso aberto à comunidade, portanto, a sobreviventes, a cuidadores e a profissionais de saúde de todas as áreas. Portanto, acho que estamos muito entusiasmadas. Vai ser em março do próximo ano, Sim, na nós agora faculdade. nos próximos meses vamos revelando Exato. aos poucos algumas coisas, mas isto para mostrar que eu não deixei de ser enfermeira, a Diana não deixa de ser médica, estamos a colocar ao serviço neste momento de outra forma, Sim. sempre pensando também no nosso bem-estar. Sim. E a IGE começou também por aí, em levarmos para os hospitais formas de autocuidado para os profissionais de saúde. Foi a primeira coisa que nós fizemos, Sim. foi esses workshops, também com a Fernanda Sim. Marques, nutricionista, que também colabora connosco. E foi a primeira forma de que nós encontrarmos de Sim. fazer algo que respeitasse também aquilo que acreditamos, não é? Os profissionais de saúde também precisam que cuidem deles num todo. Exatamente. Sim, e acho que esses workshops nos hospitais e nos centros de saúde têm corrido muito, muito bem. É das coisas que nós mais gostamos de fazer. Lá está, porque percebemos os desafios que as pessoas enfrentam. Também os profissionais das empresas, Sim. que temos estado a trabalhar com empresas agora também mais recentemente, ou seja, todos os profissionais dos dias de hoje que lidam com estes desafios, nós estamos a tentar de alguma maneira dar resposta. Sim, é isso. E falar, calma, que temos que falar do nosso yoga. Ah, sim. Então, falar aqui também um bocadinho do projeto do yoga. O projeto é um projeto de yoga em contexto oncológico, é um curso de 75 horas para profissionais de saúde e para professores de yoga, que também já é um projeto que já andávamos a pensar há algum tempo, não é, Andréa? Sim, já quase desde o início que nos conhecemos. Exato, basicamente. Pronto, e que agora vai acontecer. Vai Sim. ser um formato híbrido, maior parte online, mas vamos ter 2 fins de semana presenciais, porque achamos que é importante ter esse contacto mais perto. Vai ser uma turma muito pequenina, porque também queremos estar muito próximo das pessoas
e tendo este contacto presencial, achamos que iria ser muito disperso se aumentássemos muito a turma. Portanto, vai ser um grupo muito restrito. Também vamos começar no início do próximo ano e pronto, é mais uma experiência que estamos a lançar. É verdade. Sim. E acho que por enquanto não nos Não, esquecemos acho que de nada. podemos falar de outra, porque quando isto for para o ar já Já saiu. está, é exatamente. Que é, acho que sim. há uma profissional brasileira que nós gostamos muito da forma de trabalhar dela e do olhar dela sobre a saúde, que é a Vanessa Menezes. Queres falar um bocadinho? Sim, eu sou fã da Vanessa há muito tempo, da maneira dela trabalhar. Só de olhar para as coisas dela em vídeo, eu fico logo assim muito impressionada. Então, a Vanessa Menezes é uma profissional brasileira. Ela tem um percurso incrível na área dos cuidados paliativos e nós vamos tentar trazer a Vanessa a Portugal para uma formação de massagem em contexto oncológico e de bem-estar na área da oncologia também. Então, sim, na altura em que este podcast for para o ar, nós já temos as informações todas, portanto vocês podem lá ir espreitar. Mas também eu acho que trazer a Vanessa também é, lá está, tudo o que nós tentamos fazer, tentamos que seja de uma maneira muito alinhada. E acho que a Vanessa é das pessoas que tem também o perfil de uma pessoa que está alinhada com aquilo que nós queremos fazer e que vai certamente ser assim, vão ser formações que vão valer muito, muito a pena. Pronto, e é isso. Nós, estava ali a ver, chegámos quase a 1 hora, sem guião é o que acontece. Exato. Este é então o último episódio desta temporada, mas nós queremos regressar depois em setembro, respeitando aqui os nossos valores e aquilo que tínhamos definido também para o nosso bem-estar. E vamos parar mesmo. O mês de agosto nós vamos de férias, vão surgir algumas coisas que vão sendo lançadas, mas nós vamos estar de férias, a aproveitar este mês para depois em setembro regressarmos com estes projetos todos e mais uns que estão aí na manga para também nascerem, mas acho que esta paragem no mês de agosto é isso mesmo, não é? É nós termos colocado o nosso limite. É isso mesmo. Eu acho que a organização do podcast por temporadas acho que foi uma boa ideia também para nos dar aqui tempo de paragem e reflexão. E pronto, e quero-te agradecer porque eu acho que tem sido incrível e eu acho que a nossa, também o facto de podermos trabalhar juntas e de falar sobre estas coisas ajuda muito, quer na nossa recuperação, mas também na aprendizagem de, por exemplo, pôr limites, dizer que não. Acho que tudo se torna mais fácil porque estamos a fazer as duas o mesmo caminho. Pronto. Não estamos a chegar-vos a um ponto que efetivamente não é fixe, né? Nós não queríamos ter chegado. Claro. E foi mais uma coisa que temos em comum, depois termos acabado por necessitar também desta ajuda e de chegar a este estado de exaustão, mas pronto, é quase, como se costuma dizer, chegar lá ao fundo para dar balanço com os pés. Exato. E estamos a vir cá lá de cima. E este episódio, a ideia de fazer este episódio surgiu muito porque, por aquilo que a Diana estava a dizer, nós sentimos que havia também algumas pessoas que não compreendiam, primeiro, esta mudança que nós fizemos, porque é que de repente estávamos a trabalhar juntas num projeto com outras pessoas e de repente saímos e agora criámos o nosso projeto, mas isto teve um contexto, teve uma história. Claro. Ninguém decidiu parar de fazer o que estava a fazer só porque queríamos ir trabalhar as duas sozinhas, não foi nada disso. Claro. Coincidiu nós termos chegado, se calhar não foi coincidência, mas pronto, chegámos as duas a um ponto de exaustão ao mesmo tempo, tivemos o nosso percurso aqui individual e acabámos por nos apoiar também muito uma à outra com a ajuda dos restantes profissionais que nos acompanham. E aí já surgiu também disso. Não foi nada premeditado há um ano, nenhuma de nós imaginaria que íamos criar alguma coisa às duas.
mas foi a forma de nos reinventarmos. É, exatamente. Mais uma forma criativa de continuarmos ou de fazermos aquilo que nos traz alegria e de servir a nossa comunidade. É isso. É isso. E despedimos. Hoje não temos recomendações. Não temos. Temos. Aproveitem as férias. É, exato. Que é o que nós vamos fazer. Aproveitem. Tem muitas recomendações nos outros episódios. Se quiserem levar a literatura, se quiserem ver séries, é só irem aos outros episódios ver. É isso. Porque agora é a altura de descansar. De descansar. E pronto, despedimos-nos até setembro. Até setembro. Deus, e obrigada. Obrigada. Sinto que estamos muito morenas. E estamos. É o antes e depois, o início da semana e o fim da semana. É isso. Temos muito isso. Mas por acaso acho que fazia falta aqui mais uma luz virada para nós. Mas faz. Vamos ir buscar candeeiro. Achas que chega? Pois, se abris aí fica vê-se. Acho que sim. Não. Vê-se. Sim, arranjo uma coisa para segurar aqui. Pois é isso. Assim fica bastante melhor. Já. O que é que tu vais fazer? Se tiver uma rebanada de vento, levo com a água. Passa a tampa. Deixa eu ver. Que a tampa não está aqui. Deixa não. O que é que achas? Sim, assim fica melhor. Está mais claro. Tá, acho que já ficamos bem escurinhas. Mas pronto, isso é a nossa cor. Exato. Não há nada a fazer. É isso. Então vá. Começas tu. Ai.